Olá, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. Estamos aqui na Livraria Escariz, da Avenida Jorge Amado, o endereço está aparecendo na tela, para gravar mais um programa e hoje recebemos aqui o professor e advogado Rivaldo Salvino. Ele veio falar com a gente um pouco sobre tribunal de júri, sobre processos do tribunal do júri e um pouco da vida do advogado nesses procedimentos. Quer conferir? Fique acompanhando a gente, acompanhe também as redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter, está tudo aparecendo aí na tela, todos os links para vocês. Então é isso. Pode rodar a vinheta e fique ligado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. Como a gente falou na abertura, o tema de hoje é Tribunal do Júri, um assunto extremamente interessante, extremamente polêmico e extremamente midiático. Está sempre na mídia algum caso relacionado ao Tribunal do Júri. Tenho certeza que você já viu na televisão, nos jornais, nas revistas. E é por isso que a gente traz aqui hoje o professor Rivaldo Salvino, ele que além de professor também é advogado, atua no Tribunal do Júri, é o cara do processo penal. É isso. É o cara do processo penal e ele está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto, esclarecer um pouco algumas dúvidas e falar também sobre algumas questões polêmicas, né? Algumas questões um pouco polêmicas. Professor, seja bem-vindo ao Debate Legal. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz Felipe, e me sinto honrado por fazer parte de um programa que realmente tem levantado, né, de uma maneira tão clara, de uma maneira tão homogênea, que traz uma linguagem acessível a todos os internautas e também me sinto honrado por saber que, principalmente a sua pessoa, está aí angariando novos frutos e fazendo bem. Muito obrigado por essa introdução aqui da nossa conversa. Vamos lá. Ó, a gente vai falar sobre júri, então nada melhor do que a gente começar falando do que é o júri, né? O Tribunal do Júri ele tem a competência de julgar crimes que a lei fala em dolosos contra a vida, que eu vou pedir para o senhor esclarecer bem o que é isso. Mas é exemplo do crime de homicídio. Então o senhor pode explicar para a gente como é que funciona o Tribunal do Júri? Prioritariamente, o Tribunal do Júri ele tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, são aqueles crimes, Luiz Felipe, que a pessoa tem a intenção, o querer, o chamado dolo no direito, de querer ceifar a vida de uma pessoa. Por isso que se chama crime doloso contra a vida. O nosso Código Penal reserva 4 tipos penais que tratam de crimes dolosos contra a vida. São eles o homicídio, né, o famoso homicídio, mas além disso nós temos o aborto, o infanticídio e além disso também o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. É válido salientar ainda que os crimes conexos ou continentes com esses dolosos contra a vida também irão a júri. Então, um exemplo claro, se por exemplo o cidadão estiver portando uma arma de fogo já há cerca de um mês, e de repente ele tem uma divergência, tem uma discussão num bar e tenta ceifar a vida de uma outra pessoa, ele irá a júri, tanto pela questão da tentativa de homicídio, como também do porte ilegal de arma, porque foi um crime conexo com o de tentativa de homicídio. Então, a competência do Tribunal do Júri ela não se resume só exclusivamente àquele crime, mas também àqueles que têm alguma relação. Né? Perfeito. Tem que ser aqueles crimes dolosos contra a vida, sejam tentados ou consumados, além daqueles que estejam conexos ou continentes a estes. Muito bem, muito boa definição, acho que deu para ficar claro. Agora, o Tribunal do Júri, a gente sabe, pelo que o senhor falou agora, são crimes muito chocantes, crimes muito graves, né? Dolosos que atentam contra a vida, o bem maior, a vida. E muitas vezes, nesses casos, existe uma grande repercussão, né? Tanto midiática, enfim. E os jurados, eles estão ali para julgar, eles já entram no julgamento com algum conhecimento da causa. Geralmente, aquele caso foi bastante divulgado. E, às vezes, a imprensa ela faz aquele pré-julgamento, né? O réu, por vezes, nem sempre ele é culpado, porque se a gente fosse considerar culpado, não precisava nem haver o julgamento, né? O julgamento é justamente para isso. E, às vezes, os jurados já entram com esse pré-julgamento. Existem casos, o senhor que atua, em que os jurados, mesmo tendo alguma prova nos autos, alguma prova no processo, que diga muito claramente que aquele cara, que aquela pessoa ali não é culpada, e que os jurados condenam o réu, existem esses casos, e se existe algum recurso disponível para isso? É preciso que nós tenhamos, enquanto julgadores, e a defesa tem um papel fundamental nesse sentido, de deixar claro, num processo principalmente de grande repercussão, que, primeiro, jornal não é fórum, jornalista não é acusador e editor não é juiz. Então, o primeiro papel de um advogado, no que diz respeito ao julgamento perante o Tribunal do Júri, é esclarecer aos jurados que eles estão tomando conhecimento efetivo da causa naquele momento e que exerçam
o seu mandamento de julgador com total imparcialidade e zelo com relação àquilo que está apresentado nas provas. É indissociável, claro. O jurado, ele é parte da sociedade e, como tal, é claro que ele sofre, às vezes, o reflexo de repente, uma repercussão maior midiática. Ele não vive numa bolha, né? Como? Ele não vive numa bolha, ele está ali... Nenhum julgador, né, se a gente for tratar de uma maneira ampla, nenhum julgador vive, como você tratou o termo, numa bolha, isolado. Mas é preciso que o julgador ele tenha o compromisso de se ater à realidade do processo, para dali sim realizar um julgamento com imparcialidade e com justiça. Quando ele está ali, ele vai se revestir do papel do Estado, né? Do papel da justiça. Sim, perfeito. E aí ele não pode ter essas convicções prévias que vão influenciar no julgamento, perfeito, de provas. O senhor é um grande advogado de júri, atua muito. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, tanto que nós temos muitos estudantes que acompanham o programa e muitas pessoas que mesmo não sendo da área jurídica, se interessam pelo tema. Como é que funciona o Tribunal do Júri? Qual é a rotina do advogado? Aqueles debates orais que a gente vê na televisão, aquela coisa bonita, aquele falar bem eloquente. Como é o Tribunal do Júri, por si só, ele é apaixonante, né? Bom, o Tribunal do Júri, tecnicamente falando, ele é dividido de uma maneira bem simples em duas fases. Uma primeira fase é chamada de sumário de culpa. É, digamos, uma espécie de filtro. Uma espécie de filtro em que o julgador, o juiz togado, aquele que fez o concurso público, a gente chama de juiz togado, ele vai fazer uma primeira averiguação prévia nessa fase chamada, repito, de sumário de culpa, onde, se observado que há indícios de autoria e prova de materialidade, aí sim o réu será remetido a uma segunda fase. É nessa segunda fase, que é chamada de juízo da causa, que o jurado ele vai julgar aquele réu. É nessa fase, então, que vamos ter o chamado veredito popular, em que os jurados vão decidir se o réu ele é culpado ou inocente. Mas há uma primeira fase, como disse, é uma espécie de filtro, uma espécie de peneira. Olha, esse cidadão deve ir a júri popular ou não? Juiz togado não condena nem absolve. Isso é função específica de um jurado. Então, é dividido nessas duas fases, uma fase preliminar, digamos assim, e uma segunda fase onde será, digamos assim, decidido o rumo do cidadão, se ele será condenado ou será absolvido pelos jurados. Temos 7 jurados, não é isso? São 7 jurados que formam o chamado Conselho de Sentença. Quem escolhe os jurados? Bom, a escolha dos jurados se dá pelas partes, acusação e defesa. De forma que tanto a acusação como a defesa têm as chamadas recusas peremptórias, que são recusas imotivadas. As partes não dizem o porquê aceitaram ou recusaram determinado jurado. Chega um número maior de jurados lá no local, no dia do julgamento, e as partes vão escolhendo. Sim. O Código de Processo Penal prevê a intimação de 25 jurados e 7 suplentes. Esses 25 jurados são intimados para comparecerem à sessão e daqueles 25 jurados, através dos aceites e recusas pelas partes, da defesa e da acusação, é que é formado esse Conselho de Sentença com 7 jurados. Então chegam os 25 de lá, vão ficar 7 e dali eles só saem para acabar o julgamento. Exatamente. Ficam incomunicáveis. Sim, tem que permanecer incomunicáveis, não podem exarar qualquer juízo de valor, seja verbal ou até mesmo não verbal. Então, por exemplo, se o acusador estiver dizendo o réu, ele é culpado, o jurado não pode acenar a cabecinha dizendo. Ou, de repente, a defesa diz assim, ele deve ser absolvido, e o jurado diz não pode. Né? Então, nenhuma forma de expressão, seja verbal ou não verbal, pode ser feita durante o julgamento. Se isso acontecer, o conselho será dissolvido e aquele processo está evado de nulidade. Agora, uma questão interessante, muitas vezes a gente vê nos filmes, principalmente nos filmes norte-americanos, júris, em vários casos, mesmo sem ser casos de homicídio, mas enfim, vários júris. E as pessoas acabam confundindo, achando que o procedimento aqui é igual. Não é. Né? O senhor pode explicar um pouquinho algumas diferenças do que a gente vê nos filmes, por exemplo. Acho que existe um filme 12 Homens e uma Sentença, que são 12 jurados, e os 12 eles têm que chegar a um consenso para condenar. Se um deles discordar, o réu vai ser absolvido. Sim. Não vai, quer dizer, na verdade não, eles têm que chegar a um consenso e ninguém pode discordar, tem que ser uma decisão unânime. Aqui não é assim que funciona. Eu particularmente gosto muito desse filme pela maneira que eles dialogam, né? A culpa ou não do réu. Inclusive, eu recomendo aos internautas, né? 12 homens e uma sentença. Né? Nós já demos uma dica aqui com esse filme. Muito bom. E eu vou dar meu testemunho que eu assisti esse filme na sua aula. É verdade. Bom, o que a gente tem que ficar atento com relação às principais diferenças entre
o procedimento norte-americano e o brasileiro é exatamente, como já tratei há pouco, da proibição de qualquer tipo de comunicação dos jurados, né? No tribunal norte-americano se exige a chamada unanimidade, né? Então, por exemplo, no filme que você fez referência, os 12 jurados devem chegar a um consenso. Já no Brasil não é dessa forma. O julgamento de cada quesito é feito e tomado por maioria de votos. Ora, se nós temos 7 jurados, a partir do momento em que um quarto jurado vota pelo quesito no sim ou no não, a 4 já é a maioria de 7 e aquele quesito estará resolvido. De forma que os jurados também não podem se comunicar de qualquer forma. Então não existe mais aquela que foi condenado por unanimidade, né? O 7-0. Não vai dar para saber. Chegou no quarto, já... Isso. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 38, ela coloca os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Dentre eles está a soberania dos vereditos e o sigilo das votações. Isso significa, primeiro, soberania dos vereditos. Jurados são soberanos para decidirem, independente de qualquer coisa, eles são soberanos para decidir e pensarem da forma que acharem que devem pensar. E segundo, sigilo das votações. Não se pode saber de que forma um jurado julgou. É por isso que, a partir do quarto voto, em determinado sentido, a contagem é encerrada e se vai ao próximo quesito pertinente àquele julgamento. Então ninguém vai saber se foi 7-0, 5-2, 4-3. Ninguém vai saber se foi 7-0. Antes, essa reforma, é válido ressaltar, ela é do ano de 2008. E, em razão disso, após essa reforma, acabou com essa contagem até o último voto, né? Antes nós não tínhamos isso daí e por vezes afrontava até um princípio constitucional, o sigilo das votações. Quando se contava até o 7º voto, se ele fosse somente em único sentido, por exemplo, se fosse condenar o réu 7-0, todos sabiam a forma como todos os jurados julgaram e em consequência disso se feria o sigilo das votações. É verdade. Professor, eu acho que a gente percorreu tudo que a gente se propôs a percorrer, né? Conversamos muito sobre o Tribunal do Júri, um assunto muito interessante, muito instigante. Tenho certeza que a gente, se fosse falar tudo de júri aqui... É gostoso demais. ia ser muito tempo de vídeo, né? E aí, a gente felizmente tem esse tempo, mas é um assunto realmente muito bom. Queria então que o senhor fizesse suas considerações finais e desse uma dica também para o nosso internauta aí que quer saber mais sobre o assunto, onde é que ele pode buscar, o que é que ele pode ler para saber mais sobre isso. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do debate legal. Espero e tenho certeza que vocês guindarão outros e gloriosos caminhos. Quero agradecer muito a oportunidade. Quero fazer também um convite a você que continue sendo instigado por esse belo programa. Pode ir lá nos seguir de repente no nosso Instagram, é o r.salvino. Costumeiramente nós tratamos de dicas a respeito do âmbito do direito penal e do processo penal. E aqui já fica o convite. Qualquer questionamento ou de repente tratarmos sobre outras matérias, a minha pessoa está à inteira disposição. Valeu, muito obrigado. É só acompanha então R.Salvino, o stories desse cara lá bomba, viu? É dica todo dia. É muito bom, até para quem não é da área, né? Isso. Mesmo que você não for da área. A gente tenta tratar de uma maneira muito clara, né? Para dar acessibilidade e até de repente despertar o interesse das pessoas pelo direito. Né? Principalmente, lógico, pelo direito penal e pelo direito processual penal. Tá puxando a sardinha. É claro, é o amor. Claro, é evidente. Então, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo. Convido você a continuar acompanhando o Debate Legal pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, aqui também no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Assine também o canal, é só clicar aqui em inscrever-se e clicar também na sinetinha para ativar as notificações. Assim, quando sair o vídeo, você já é notificado e já pode correr para ver o Debate Legal em primeira mão. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.